bem, bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Começando essa manhã abençoada, fria na temperatura do nosso clima, mas eu espero que o Espírito Santo esteja dentro do nosso coração, nos aquecendo com sua presença, o nosso espírito. Que nós possamos estar perto de Deus. Vocês têm andado perto de quem? Qual é a pessoa mais próxima de você? Qual a pessoa que você sente que é aquela que está mais identificada contigo, não é mais próxima fisicamente? Às vezes, fisicamente, nós estamos próximos de alguém que nos acompanha, que está conosco todos os dias, no trabalho, em nossa casa, enfim. Mas às vezes, por incrível que pareça, as pessoas que está próxima a nós não é aquela que está fisicamente próxima, mas aquela que a gente tem uma conexão espiritual. E o melhor de tudo é estar perto do Senhor Jesus Cristo. Perto do Senhor. As pessoas passam na nossa vida, você já deve ter percebido, de acordo com a idade que você tem, que nos ciclos da tua vida, pessoas foram próximas a você e aos poucos elas foram se afastando. Mas não deixe que isso aconteça com o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo, companheiro, e você e eu precisamos estar muito perto dele. Que hoje seja um dia de nós estarmos muito próximos a ele, perto deles, identificados com ele. Que a gente deixe que o Espírito Santo ele tome morada na nossa vida. Para que a gente tenha um dia abençoado, momentos abençoados. Um grande abraço para o Gabriel Lavínia, para a Ana Eulária em Santa Vitória, para a Lidiane, para a Marcele, para a Marisete, a Dona Lina e todo o pessoal que se conecta nessa manhã, em que nós vamos meditar no capítulo 1 de 2 Timóteo, né? Mas antes disso eu quero falar para você que quando nós a gente olha para os lados e conta com pessoas, nos encoraja. Quando a gente está sozinho, nós precisamos de mais fé, mais coragem para enfrentar a situação. Quando você conta com pessoas ao teu lado, qualquer coisa na tua vida, se você vai fazer uma atividade profissional, trabalho, e você tem pessoas para te ajudar, embora a tarefa seja difícil, isso te enche de coragem, saber que tem pessoas contigo que você possa contar, que estejam ao teu lado. Quando na nossa caminhada cristã, por que é tão importante a gente congregar, a gente andar junto, a gente ter irmãos, a gente ter um pastor, a gente ter alguém próximo a nós? Porque a caminhada, o desafio, nós precisamos, enquanto nós, de alguma maneira, nos encontrarmos um pouco enfraquecidos, saber que tem alguém para nos ajudar. Bom dia, Axel, todo o pessoal que vai se conectando. Quando nós escolhemos, quem já casou, bom dia, Carla Pedroso. Quando quem já casou e tem o seu matrimônio há um tempo, sabe o quanto é importante a gente poder contar com o marido, com a tua esposa. Não precisa ser alguém tão especial, cheio de dons, não precisa ser alguém tão carismático assim. Mas quando a gente tem a graça de poder casar com alguém, dividir a nossa vida com alguém que a gente possa contar, que a gente possa estar perto, que a gente possa olhar para ele, e ele, aquela pessoa, transmite para nós força. A gente não está sozinho, a gente sabe que no lado da nossa caminhada tem um companheiro ou uma companheira que nos fortalece. Muitas vezes nós somos a fortaleza daquela pessoa. Pois bem, um grande abraço para o Jair, lá no 68. Pois bem, o Espírito Santo, Jesus Cristo, a nossa comunhão com o Pai faz com que Ele, como cabeça Cristo, seja fundamental para a nossa vida. Estar perto de Jesus é o que você precisa, é o que eu preciso. Estar perto de Jesus é o meu motivo de igreja, cultuar a Deus. Estar perto de Jesus é o motivo que eu canto uma canção de amor a Ele. Estar perto de Jesus é o que faz a minha oração ela ter poder e autoridade. Uma oração distante de Jesus, uma oração no qual Jesus não participa, ela é uma prece, é uma reza. Amados, precisamos andar perto de Jesus. Perto devemos estar dele. Esta é o que Deus toca no meu coração para nós começarmos a meditar nessa manhã. Olhe para a tua volta neste momento. Com quantas pessoas você pode contar?
Talvez você tenha um grupo de pessoas que você pode contar e graças a Deus pode ter gratidão a Deus por isso. Talvez no teu trabalho, na tua vida pessoal, na tua vida ministerial, você tenha pessoas que você possa contar. Pois bem, se você tem pessoas que você pode contar, valorize as pessoas. Valorize essas pessoas. Quando você pode contar com alguém, valorize essas pessoas. Dê valor a alguém que você possa contar, alguém que vale a pena estar perto, alguém que te faz bem estar perto. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo é que quando nós estamos perto dele, próximos a ele, eu não tenho medo, nada temerei. Não temerás nada, não porque você seja forte ou eu seja forte, tão forte que sejamos destemidos e corajosos a tal ponto, mas porque ele em nós, o seu poder e sua autoridade nos dá fortaleza. Nós vamos entrar agora na segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós já fizemos a meditação durante essa semana dos 6 capítulos de sábado passado da primeira carta a Paulo a Timóteo. É uma carta pastoral, é uma carta que Paulo escreve dando instruções a Timóteo, uma vez que Paulo já estava preso em Roma e estava muito próximo à sua morte, ao seu martírio. E ele tinha em conta muito grande a vida de Timóteo como um dos seus principais discípulos, mais jovem talvez, mas no qual ele depositava todo o amor e toda a instrução que tinha dado a ele. A segunda carta, ela passa a ser mais pessoal que a primeira. Os 4 capítulos da segunda carta é alguma coisa muito pessoal, de muita intimidade, de Paulo para com Timóteo. E como é bom a gente ter intimidade com aquele que nos discipula. Como é bom a gente ter intimidade, se você tem intimidade com o teu pastor, até o ponto de você contar com ele. Do que nos adianta nós servir a Jesus numa congregação, numa igreja, num lugar em que a gente não pode contar com o nosso pastor ou nossa pastora? Do que adianta nós servirmos a Jesus, servirmos alguém no qual a gente não sabe onde ele está, não sabe o dia que pode contar? É claro que ninguém é perfeito que vai atender todos, mas nós precisamos estar perto uns dos outros e ter fé, e estabelecer e fortalecer a fé de cada um. E Paulo, ele com Timóteo tinha uma ligação muito profunda e muito forte. Eu quero ler algumas abordagens que Paulo faz aqui. A primeira abordagem que Paulo faz no versículo 2 e 3 em diante, ele fala da fidelidade. Ele começa a conversar sobre fidelidade, sobre firmeza com Timóteo. Diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te. Lembro-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e tua mãe Eunice. Estou certa que também habita em ti. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom que existe em ti pela imposição de mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo falava da alegria que ele tinha quando lembrava da fé, não somente de Timóteo, mas da mãe dele, da avó dele, que foram pessoas que servem ou serviam a Jesus. Pessoas que servem a Jesus enchem meu coração de alegria. Quando eu vejo pessoas servindo a Jesus, não importa em que área seja, pessoas sinceras que gratuitamente servem a Jesus. Ontem nós tivemos um culto aqui na Santos Dumont, o apóstolo Marcos esteve conosco, mas eu me alegro muito quando eu vejo as pessoas que vêm. Algumas vieram da Vila da Quinta para nos ajudar no louvor, outras para trabalhar em outras áreas. Quando as pessoas chegam na igreja e elas vêm com o coração aberto para servir, elas não... Eu sinto no coração de uma pessoa que serve a Jesus com fé e amor, que ela não espera um aperto de mão, ela não espera um agradecimento, ela não espera uma recompensa. Como é maravilhoso ver pessoas que servem a Jesus com fidelidade, amor e entrega, sem esperar nada em troca. Como é bom ver pessoas que abrem mão da sua casa, da sua família numa noite fria, para ajudar, para servir a Jesus, para servir as pessoas. Como é
é bom pessoas que não colocam condição. O que é colocar essa condição? Eu vou, mas eu preciso de tal coisa. Olha, como é bom a fidelidade da nossa vida para com Deus. E Paulo está escrevendo a Timóteo sobre isso, da alegria e do gozo no meio das tribulações. Ele lembrava, quando ele estava triste, ele lembrava Timóteo da fidelidade dele. E essa fidelidade enchia o coração de Paulo de alegria. Alguns que estão conectados aqui servem a Jesus juntamente comigo, conosco, no nosso ministério. E às vezes, quando eu estou um pouco triste, que em algum momento da vida a gente fica um pouco triste por alguma situação, eu oro por alguns e quando me vem a memória de alguns, a minha fé se fortalece. Porque eu estou perto de gente que serve a Jesus de todo o coração. Eu gosto de estar perto de pessoas que servem a Jesus de todo o coração. Eu gosto de andar com pessoas que olham para o Senhor Jesus. Eu gosto e me alegra e me fortalece muito. Pessoas que desinteressadamente servem, buscam e amam o Senhor Jesus. E Paulo está falando isso para Timóteo, da alegria, do prazer que ele sente cada vez que ele lembra da vida de Timóteo, do ministério de Timóteo. E eu quero dizer que muitos de vocês que nos ajudam servindo a Jesus são motivo de alegria no meu coração, da minha oração, da minha alegria, do prazer de eu servir a Jesus, de saber que tantas e tantas pessoas, embora as dificuldades, eu sei, às vezes dificuldades financeiras, às vezes dificuldades com a família, às vezes dificuldade de tempo, porque trabalham durante o dia todo, às vezes dificuldade de interior mesmo, que muitas vezes a pessoa ela está com um conflito interior, mas mesmo em todas essas dificuldades, alegra o coração ver que pessoas podem servi-lo gratuitamente, de boa vontade, com prazer, com alegria. E que Paulo estava escrevendo a Timóteo, o meu sentimento para que eu, com muitos aqui nessa manhã, e aonde você estiver, que você possa ser alcançado. Que a tua presença, que o teu ministério, que a tua vida espiritual fortaleça outras pessoas. E se você tem acima de você alguma autoridade espiritual, alguém que dirige você, eu espero que a pessoa que é o teu líder possa contar contigo sempre e possa se alegrar cada vez que pensa em você. Amém? Depois nós vemos uma palavra aqui que eu quero dizer meio como ponto principal. É o ponto principal, o versículo principal dessa manhã. Versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de covardia ou de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Tem algumas bíblias, algumas versões, que diz assim, não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Outras falam, não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Eu prefiro essa tradução, porque ela é mais clara. Porque quando se escreve temor, a gente pensa em temor como respeito. Mas o temor aqui está escrito no sentido de covardia, de nós nos amedrontarmos, de medo. Temor, porque o temor ele pode ter duas conotações quando a gente fala de temor. O temor é aquele que a gente tem a Deus, como respeito, como honra. O temor que a gente tem para os nossos pais, não de ter medo deles, mas um temor de honra, de respeito. Um temor que nós devemos ter em relação às leis constituídas do nosso país, de respeitá-las e não de ter medo, mas de temor às autoridades constituídas. Mas aqui, dentro desse contexto do versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia. Quando que alguém é covarde? Quando alguém não quer enfrentar uma situação. A covardia faz com que um covarde ele não ataca frontalmente. Um covarde ele é dissimulado. Um covarde ele não usa a autoridade que Deus tem dado para a sua vida, para suas conquistas. Um covarde ele depende da força dos demais. Um covarde se esconde atrás da mentira. A covardia faz com que nós abandonemos os amigos. A covardia faz com que a gente abandone a fé e já não defenda mais a nossa fé. A covardia e o medo faz com que é uma arma
Satanás usa para nos derrotar, para nos amedrontar, para nos parar. A covardia faz com que nós não profetizamos sobre a vida de alguém. A covardia faz com que um servo de Deus não proclame cura sobre o enfermo. A covardia faz com que você vendo um perdido, uma pessoa que está perdida no mundo, nas drogas, ela diz, olha, esse aí não tem mais jeito, não tem mais o que fazer por ele. A gente está dizendo porque a gente é covarde, a gente não se levanta para fazer aquilo que Deus nos chamou. Mas Deus não nos deu espírito de covardia. Versículo 7, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, guarda isso no teu coração. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, se nós, em algum momento da nossa, em alguma área da nossa vida, nós temos sido covardes, nos acovardado em alguma situação, lembre de 2 Timóteo 1,7. Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas nos dá espírito de poder, amor e moderação. Essas três coisas andam juntas. O Espírito de Deus, ele coloca na nossa vida três coisinhas que são fundamentais e andam juntas: poder, amor e moderação. O poder de Deus é o que nós precisamos, amados. Eu me movo, eu me levanto, eu penso, meus planos não estão na minha sabedoria, na minha capacidade, tudo debaixo do poder de Deus. No poder de Deus eu oro para que as pessoas sejam curadas e quando são curadas é pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, lares são refeitos. Pelo poder de Deus, provisão sobrenatural vem sobre aqueles que estão necessitados. Pelo poder de Deus, bom dia, Angélica, Elza Maria, todo um povo que está entrando aí, eu já perdi as contas aí, mas que Deus abençoe a cada um que assiste agora ou mais tarde. Estamos falando de 2 Timóteo, capítulo 1, sobre fidelidade. Aqui Paulo fala intimamente com Timóteo e comigo, contigo, que Deus não nos dá espírito de covardia, de medo, para a gente retroceder, para a gente se esconder, para a gente depender. O covarde depende dos outros. Aquele que tem o poder de Deus depende só do Senhor. Sabe o que você precisa? Você não precisa de um guru, de um líder, de um ser abençoado, de um quase anjo que desce no céu. Você não precisa de um lenço ungido, da água ungida. Você não precisa da campanha dos 21 dias. Você precisa do poder de Deus. Eu preciso do poder de Deus. Este poder transforma a nossa vida. Este poder nos dá uma capacidade, uma autoridade. E uma vez de posse dele, nada pode nos parar no reino espiritual. Mas ele vem acompanhado de duas coisas mais. Legal nós falarmos deste poder, dessa graça, desse espírito de poder, mas também ele é um espírito de amor e de moderação. Amor é algo fundamental quando se fala no reino de Deus. Amor é algo que deveria estar estampado em cada placa das denominações evangélicas que pregam Jesus Cristo. Amor era alguma coisa que deveria estar no bottom ali dos diáconos. Amor era o que deveria ser a primeira palavra quando nós abrimos um culto. Amor deveria ser o nosso primeiro pensamento quando a gente vai em oração. Amor deveria ser o nosso primeiro pensamento quando a gente abre a Bíblia. Amor é o que nos torna perto do Senhor, nos faz andar pertinho de Jesus. Então, ele dá espírito de poder, amor e moderação. O que você considera uma pessoa moderada? O que é uma pessoa moderada para você? É um contrário de uma pessoa, vamos dizer assim, escandalosa, uma pessoa totalmente extrovertida. Não encontrei a palavra certa aqui no meu vocabulário ainda. Daqui a pouquinho a minha CPU aqui, que já não é tão... já está no 5.9, né? São CPUs que elas vão passando o tempo, elas vão gastando um pouquinho. Aí de repente te fogem umas palavras aí, amém? Mas pense comigo, me ajude aí, uma palavra que é o contrário,
de moderação. Quando você encontra uma pessoa que não é moderada, pois bem, Paulo escreve para Timóteo que Deus nos dá um espírito de poder, de amor e de moderação. Bom dia, pastor Noreto, que Deus te abençoe. Portanto, só que é uma coisa meio difícil, né? Quando alguém vive o poder de Deus, ele não quer ser moderado, ele quer extrapolar. Mas Paulo diz que nós devemos ser moderados, porque se nós não moderarmos o nosso ser no que tange extravagante, obrigado, Elza Maria, que Deus te abençoe. Exatamente, extravagante. O poder que é em nós, o Espírito que é em nós nos dá poder, é um Espírito de poder, de amor e de moderação. Isso não quer dizer que a gente seja apagado. Ser moderado não quer ser apagado, ser tímido, ser insosso, ser omisso, ser parado demais. O moderado é aquela pessoa que sabe o poder que tem na sua vida e não precisa aparecer com aquele poder, não precisa expandir aquele poder para que todos vejam como ele é poderoso. O moderado dá a oportunidade para que Jesus seja o maior na sua vida. Então isso Paulo está ensinando a Timóteo. E são coisas que nós precisamos aprender nesse dia. Sabe, porque às vezes você encontra pessoas que estão cheias de poder, mas não têm amor nem moderação. Então esse poder extravagante, como escreveu a Elza Maria aqui, é um poder que é tóxico, é um poder que de alguma maneira ele enaltece o homem e ele não nos cativa mais. Por outro lado, nós temos pessoas moderadas, mas que não vivem o poder de Deus, porque ainda têm um espírito de covardia ainda. Ser moderado não quer dizer que nós não fluímos no sobrenatural de Deus. Ser moderado não quer dizer que nós não vamos fluir nos dons espirituais, de maravilhas, de palavra revelada, os dons proféticos. Ser moderado é exatamente fazer as coisas com amor, exercer o poder com amor. E Paulo está ensinando isso a Timóteo, e me parece, meus amados e queridos, que nós precisamos muito aprender disso cada dia, e relembrar disso a cada dia. E ele continua aqui escrevendo, versículo 8, portanto não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. E é o que manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção do Evangelho, pelo qual fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Então aqui Paulo está falando de algo, de como ele foi chamado, de como ele foi a uma santa vocação colocada no seu coração, segundo ele o propósito e graça dada em Jesus Cristo antes da fundação dos séculos, ou seja, antes de todas as coisas. Quando Deus criou todas as coisas, Deus não criou Adão e Eva e ele não sabia o que vinha depois. Deus é onipresente, onipotente, ele sabe todas as coisas. Quando ele cria Adão e Eva e coloca no jardim do Éden, ele sabia que ele já teria que criar um plano de salvação para a humanidade que ia se perder. E ele sabia que geração após geração passaria. Ele sabia que a geração agora do século 21, no Brasil, na região sul, precisaria do Marcos Fernando, do João, do Paulo, do Pedro, da Maria, da Marta, de quem qualquer pessoa que é chamado. Deus te preparou para esse tempo, você está no tempo certo. Eu vejo algumas pessoas que dizem assim, são um pouco saudosistas e são um pouco mais conservadoras e dizem assim, poxa, eu acho que eu nasci no tempo errado. Eu gostaria de ter nascido uns anos atrás, quando tudo era mais calmo, quando a vida não tinha não tinha tanta libertinagem, quando as coisas eram mais tranquilas. Deus não te escolheu para viver em 1960, em 1970. Deus não te chamou para viver no século passado. Deus sabia
da tua capacidade para esse tempo, e Ele te levantou nesse tempo. Ele te chama nesse tempo para que tu expresse o espírito de poder, amor e moderação. Esse é o tempo que Deus nos chama. E Paulo está dizendo, na vocação que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo antes da fundação do mundo, do desenho profético que Deus tem para a tua vida. E que talvez você se perdeu com o tempo, perdeu por muitas coisas. Não encontrou o caminho porque você estava procurando o teu caminho. Mas quando você encontrar o caminho de Deus na tua vida, as veredas do Senhor para a tua vida, muitas coisas serão transformadas. Eu vejo um novo tempo começando para muitas pessoas. Eu tenho conversado com algumas pessoas que se conectam conosco por aqui, depois pessoalmente no PV. Eu vejo desenhos novos se cumprindo. Eu vejo a equipe que trabalha conosco com um crescimento espiritual muito profundo. Eu vejo pessoas se despertando no reino espiritual. Eu vejo pessoas se levantando no reino espiritual, de todas as áreas. Eu vejo a nossa equipe de adoração se levantando poderosamente no reino espiritual. Eu vejo pessoas de todo pontos do país se levantando no reino espiritual, por um novo tempo que o Senhor tem chamado nesses dias. E no versículo 13 diz assim: conserva o modelo dessas palavras que de mim tens ouvido na fé, como amor em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Guardar o bom depósito, o que é guardar o bom depósito? Vamos encerrar por aqui para... O que é guardar ter um bom depósito? Vamos dizer que você tem a tua despensa na tua casa lá, e você tem condições de armazenar um tanto de comida por mês, de alimento. Aí você adquire aquele alimento, vai lá e guarda lá na tua despensa. É que ali é o teu depósito. E aquele depósito você tem que guardar e cuidar dele. Quem tem dinheiro em casa, glória a Deus, aleluia. Quem pode ter um cofre em casa e ter dinheiro, ou algum valor mais alto, alguma coisa preciosa, o cofre é um lugar, é um depósito em qual nós guardamos seguro os nossos bens mais preciosos. Ele fala do depósito do nosso espírito, de guardar o poder de Deus. Um dia lá no livro de Provérbios foi escrito assim: sobre tudo que tu deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede todas as saídas da vida. Que a gente possa guardar a nossa fé em Jesus, que a gente possa guardar o que a gente tem recebido de Deus. O que você recebe de Deus nesse tempo é para ser guardado. Para ser guardado, cada palavra que você recebe, cada unção, cada momento, guarda no teu coração. Porque muitos têm recebido uma grande porção, mas recebem por uma mão e perdem pela outra, ou fogem por meio dos dedos. A porção que você recebe a cada dia, segura, firme para você. A palavra que você recebe nessa manhã. E depois eu te convido você a ler com calma 1 Timóteo, capítulo 1, versículo todo, são todos os versículos até o versículo 18, onde Paulo fala de fidelidade, de compromisso, de guardar o bom depósito do Espírito Santo que habita em nós. E ele fala de muitas coisas que estavam acontecendo naquele tempo em Roma, das dificuldades e das lutas que ele enfrentava. Então nessa manhã, já é meio-dia, eu não sei se você já fez almoço aqui na minha casa, a pastora Maristela está chegando aqui onde eu estou, um aroma suave de alguma coisa que está no fogo. Que Deus te abençoe nesse dia. Eu quero orar por você, para que Deus te alcance. Eu vejo um tempo onde o poder de Deus é derramado, mas que Ele venha com amor e com moderação no nosso coração. Eu vejo um tempo de viver o sobrenatural e fluir no reino sobrenatural. Eu vejo um tempo de você se levantar e servir a Jesus de todo o coração. Eu vejo um tempo de você olhar somente para Ele, de você ser fiel a Ele, que a tua fidelidade seja acima de tudo na tua vida, que você aprenda a andar pertinho de Jesus. Vamos orar pertinho dele nessa manhã? Sinta-se pertinho do Espírito Santo. Eu sei que às vezes a gente está participando e fazendo outras coisas na nossa casa, mas eu queria que você parasse tudo agora e ficasse pertinho do Pai. Espírito Santo de Deus, aleluia. A tua graça nos basta, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Tu não nos dás espírito de covardia, de medo. E nós temos sido tão covardes e medrosos em algumas áreas da nossa vida.
neste momento, em nome de Jesus, que o teu manifestar e a tua graça recaia sobre cada um. Que todo espírito de medo, espírito de temor, eu vejo espírito de medo e temor e covardia e medo. Muitas vezes na área da saúde eu vejo pessoas que vivem preocupadas com as suas doenças imaginárias, que precisam de tantos medicamentos que na verdade nem são necessários. Eu repreendo agora em nome de Jesus todo medo. Pessoas que têm medo de sair e de se contaminar com qualquer doença. Pessoas que têm medo de buscar a tua presença, sair de suas casas. Eu repreendo todo medo em nome de Jesus. Medo nos relacionamentos, medo de servir, medo de trabalhar, de exercer o ministério, medo de não ser bem aceito, medo, aleluia, de fluir nos dons do teu Espírito Santo, medo de ser usado, medo de receber uma porção tão profunda que não posso suportar. Repreendo todo espírito de medo, Pai amado, e agora em nome de Jesus recaia sobre cada um o espírito de poder, espírito de poder, poder que venha do alto, poder que repreenda a enfermidade, que abra portas de trabalho, que capacite cada um, que levante no ministério, que restaure os caídos, amor que nos dá uma dose tão profunda de viver o Evangelho e nos ensina sempre a ser moderado, que tu cresças e eu diminua, que o teu poder na minha vida não me torne uma pessoa extravagante, uma pessoa saliente, mas que o teu poder na minha vida traga moderação, que esse espírito de moderação, poder e autoridade e amor recaia sobre a vida de cada um. Repreendemos toda enfermidade, todo mal, tudo que se levanta, tudo que o inimigo levanta para nos tirar do propósito, do caminho. Problemas familiares, em nome de Jesus, são repreendidos. Que caia uma porção sobrenatural de provisão sobre a cada vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Está sendo a semana, hoje é sexta-feira, meus amados. Amanhã já é o último dia da semana. Amanhã, sábado, nós estamos aqui às 11h30 da manhã. Vamos falar sobre 2 Timóteo capítulo 2. Também nesse sábado, amanhã, para quem mora em Rio Grande, nós temos 6 horas de adoração e intercessão em nossa igreja na Vila da Quinta. A partir das 18 horas, nós vamos estar com toda a nossa equipe lá, juntamente com o pastor Pablo, que é o pastor da Igreja Fogo de Pelotas, pastor dos jovens lá de Pelotas, em uma equipe da Igreja de Pelotas, mais a nossa equipe, mais o que é mais precioso é aquele que vai ser adorado naquele lugar. A gente vai transmitir online essas 6 horas de adoração, que serão das 18 horas até as 23 horas de adoração, e depois das 23 até as 24 horas de oração e intercessão. Você sabia que amanhã é o último dia do mês de julho? Você sabia que domingo, depois de amanhã, já é agosto, e nós não entramos de maneira nenhuma nenhum novo mês sem ser na presença de Deus nessa casa? Então, neste final de semana, Deus proporcionou para que fosse do sábado para o domingo a virada do mês. E nós estamos com muita expectativa naquilo que Deus já está fazendo e vai fazer, e o que nós vamos oferecer a Ele, o nosso amor e a nossa adoração, na noite de amanhã, a partir das 18 horas, até a virada das 24 horas. E no domingo já é 1º de agosto, um novo mês que vem para nós, cheio de possibilidades, de bênção, de graça, de prosperidade, de um novo tempo. Tempo de mover sobrenatural, tempo de vermos maravilhas de Deus. É tempo de ver maravilhas de Deus na vida daqueles que estão à nossa volta. Não esqueça da última palavra para você nessa manhã. Fique pertinho de Jesus. Não abra mão da sua presença. Perto ande dele e você será grandemente abençoado. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus.